Quero saudar os irmãos que compõem esta igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que esta paz impere em cada um de nós. Os irmãos já perceberam que eu não estou muito bom hoje. Tenho ali o meu esfigmomanômetro. Vocês são que dá ela é a médica. Se eu começar a secar frango aqui, então é bom verificar. Hoje, a hora que eu saí de casa, estava com 8/5. Aí a Marilza me entrochou de sal e azeitona. Então eu estou, por enquanto, envenenado, né? Com sal e azeitona. Interessante que a gente convive com algumas pessoas por dias, por anos, por decênios de anos, debaixo do mesmo teto, ou então a gente estuda com essa pessoa por muitos anos, ou então a gente tem um outro relacionamento profissional, colega de trabalho, e a gente pensa que conhece a pessoa, né? Você conhece o Alexandre? Ah, aquele lá da 8ª Igreja Batista Filadélfia. É esse mesmo, conheço. Diz o ditado que para a gente conhecer uma outra pessoa tem que comer 1 quilo de sal, né? Juntos. Aí a gente fica conhecendo a pessoa em seus vários ângulos de reações psicológicas e de outras áreas de conhecimento. Então a gente tem que tomar cuidado quando diz: eu conheço, eu sei. Aliás, no decorrer da nossa meditação, nós vamos procurar conhecer o que significa a palavra saber e conhecer propriamente dito. Aliás, a gente faz uma confusão com as duas, porque no fim dá o mesmo resultado, que é acrescimento de conhecimento à nossa inteligência, ao nosso raciocínio, à nossa razão. Vamos orar. Nosso Deus, a Tua palavra está aberta diante de mim, provavelmente diante dos Teus servos aqui presentes, mas nós queremos que Tu abras o nosso ser. E conforme gostamos de poeticamente nos referir, que Tu abras o nosso coração para guardar a Tua palavra, mas não apenas egoisticamente guardá-la, mas aplicar no nosso viver, no nosso falar, aplicar na fé que comungamos, naquele que é a razão da nossa esperança de vida espiritual depois da morte física. Então, nosso Deus, neste silêncio físico, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Fale de maneira tão profunda que jamais esqueceremos do contato, do conhecimento com Ele, a esperança do povo no advento messiânico, e é agora a nossa esperança para vivermos juntos na eternidade. Eu me refiro a Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. O texto da nossa meditação é Conhecendo a Jesus. Vamos abrir no Evangelho de Marcos,
capítulo 4, versículos 35 a 41. Quem conhece a Bíblia e particularmente o Novo Testamento já sabe do que se trata. E observem, repito, a minha referência com relação ao título do nosso estudo nesta manhã: Conhecendo Jesus. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos, obviamente que o sujeito aqui está oculto, mas ele tem um vínculo anterior com a descrição de destaque da pessoa do Senhor Jesus Cristo, pediu aos seus discípulos: passemos para a outra margem. Eles, então, despedindo-se da multidão, o levaram ao barco, assim como estava. E os outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval. Pode ficar tranquilos que a polícia não está procurando a gente aqui, né? Levantou-se um tremendo vendaval e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A minha tradução é um pouco diferente da tradução dos irmãos, mas o texto e a narrativa do fato histórico não tem nenhuma diferença. Os discípulos estavam andando com o Senhor Jesus Cristo de um lado para o outro, ouviam-no, ceavam com Ele, tomavam refeições, o que eu quero dizer, com Ele. Sabiam onde Ele dormia, as casas onde o Senhor Jesus Cristo costumava visitar. Iam com Ele à sinagoga. E só se resumia nesse conhecimento físico, exterior. E alguma coisa que saía do interior do Senhor Jesus Cristo, eles ouviam, guardavam, provavelmente questionavam uns com os outros, e às vezes até questionavam o Senhor Jesus Cristo para melhor esclarecimento. Sabiam quem era Jesus, mas não conheciam a Jesus. Na verdade, tinham pálida noção da sua personalidade, até que se admiraram com a expressão máxima da sua autoridade sobre a natureza. E aí os discípulos, dentro da sua razão e de sua limitação de compreensão, perguntaram: quem é este? Este homem, este que nos ensina, este a quem acompanhamos, que até o mar e o vento
lhe obedecem sua voz. Há aí um aprofundamento de um conhecimento para saber a qualidade e a procedência do poder das suas palavras, da sua ordem com relação à postura, ao comportamento da natureza. Resultado desse episódio: passaram a crer e a obedecer melhor e com plena consciência de quem era Jesus. Vejam como todas as coisas mudam quando a gente passa a conhecer certas áreas da personalidade com a qual nós estamos vivendo. Quando eu estava estudando e fazendo algumas pesquisas, me veio à mente a figura da minha mãe. Eu conhecia as reações fisionômicas da minha mãe, e ela não precisava me dar os célebres beliscões na minha perna, no meu popô, ou então puxar para que as minhas orelhas ficassem maiores ainda do que são. Eu conhecia a reação dela. Interessante que a gente também, depois de um certo tempo de convívio, a gente pergunta: o que você tem hoje? Não é mesmo? A gente pergunta para outras pessoas: o que você tem hoje? Você sonhou alguma coisa? Sonhou com alguma coisa? A gente fica curioso, para quê? Porque a gente quer entrar no mundo, nas reações, no recôndito da personalidade de nosso companheiro de casa, nosso familiar. Mas vamos ver a diferença de saber e conhecer. Aliás, as duas palavras vêm do latim, nossa mãe, mas vem do grego, a nossa avó. Saber, origem do latim, sapio ou sapio, sapere, que significa ter sabor, ter cheiro, sentir por meio do gosto, ter inteligência, ser sensato, conhecer, compreender, saber. Então observem que esses 5 sentidos, nós vamos destacar o do gosto, o do sabor, e aí nós qualificamos. Os irmãos não tiveram o privilégio, talvez o pastor tenha tido o privilégio, mas eu tive o privilégio de conhecer a industrialização de café, do café. E aí então tem os provadores de café, que ficam sentados diante de uma banca, e aí a mesa é giratória, e vem ali uma porção pequena de café, que ele vai tomar. Só que o tomar café desses provadores é um espetáculo, porque ele não toma com toda aquela delicadeza francesa, ele chupa o café, para o café penetrar nas cavidades aqui da boca. Então são estas cavidades aqui que vão dizer para ele da acidez, da dureza. Eu não sabia que líquido tem dureza, café tem dureza, mas tem no linguajar da classificação da bebida. Por isso que de vez em quando a gente, ao ouvir o rádio, e ouve a classificação da bebida dura. Isso é uma linguajar que não nos interessa aqui. Entende? Então, a nossa boca, o nosso gosto, o nosso paladar é a entrada de informações, e que nós vamos passar por todo o mecanismo da nossa intelectualidade e vamos conhecer. Ou vamos nos lembrar: eu me lembro disto. Eu já vi tal coisa. E aí a gente aconselha ou adverte: toma cuidado, toma cuidado. Então, de acordo com o cheiro, de acordo com o gosto, nossa inteligência classifica, nomina e traz para nós uma informação. Conhecimento. Então a sabedoria, voltando um pouco, a sabedoria é genérica.
ela é diferente de conhecimento. Conhecimento é específico, é o resultado de acurado exame, de minucioso exame. Sua forma, seu conteúdo, sua composição. Que composição? Dos elementos químicos que formam aquela peça, ou que formam aquela parte, que pode ser do corpo de algum animal racional ou não. E aí então, nós temos o conteúdo, a composição, o formato, é redondo, é quadrado, é comprido, a textura, o gosto propriamente dito, e uma noção ótica do objeto e sua forma. Interessante, não é? Como a gente começa a descobrir outras coisas que a gente só vive dentro do empirismo. A gente não tem essa preocupação do conhecimento científico. Eu agora vou tomar um copo de H2O, certo? A alta temperatura ou a baixa temperatura, eu não vou falar. Vão me internar no hospício. Então eu tomo dentro do conhecimento empírico, vou tomar água e acabou. No caso de Jesus Cristo, comecem a pensar no caso de Jesus Cristo. Os discípulos andavam com o Senhor Jesus Cristo, ouviam, eu já disse isso, falavam com Ele, sentiam as reações psicológicas de Jesus Cristo, a sua tristeza, a sua alegria, o seu desespero por ver o sofrimento do próximo, mas eles não conheciam ainda a exteriorização do Jesus Cristo propriamente dito. Então quem vê a morfologia externa está apenas vendo o aspecto estético, mas não está conhecendo o que vai no seu interior. E que às vezes, como eu disse há poucos instantes, nós não temos condições de esconder, pela expressão da nossa feição, do nosso olhar. Eu gosto muito do filósofo Immanuel Kant, quando ele fala sobre realidades subjetivas e realidades objetivas. Existem tantas coisas dentro do meu pensamento que vocês não sabem, não têm condições de conhecer. E conhecem e vão tomar pé da coisa quando eu começo a falar, ou a gesticular, ou a trabalhar, ou a fazer algum objeto de arte, ou tocar os instrumentos. Aí é a realidade objetiva. Então eu estou tocando esses instrumentos porque eu me preparei, eu estudei, eu sei o valor das notas, o tempo das notas, e por isso eu tenho esta facilidade de exteriorizar. E nós que estamos assentados aí, seguimos aqueles que conhecem. Nós vamos para a frente. Esta palavra conhecer também tem origem latina, a mãe do português. Aí a gente vai procurar. Então, como é que é a palavra na língua latina? Conhecere, ou cognoscere, não se fala cognoscere, mas conhecere, conhecer, que significa ato de conhecer. O verbo é dinâmico. Eu uma vez participei de um exame que foi feito num instituto médico legal, onde algumas pessoas estavam sendo examinadas, e um senhor foi tirado o cérebro, cortado em fatias, e aí o perito pegava com a pinça e olhava de um lado e de outro, e dizia para o auxiliar técnico o que ele estava vendo. Se era uma peça normal, ele depositava no local do normal. Se era uma peça que ele detectava algum sinal anormal, ele colocava em lugar separado. Entende? Então, o conhecer tem esta dinâmica
de examinar com acuidade. O cogno, o radical, presente na língua latina, também existe no grego, que é aquela que forma a palavra gnose, o gnose, que significa conhecimento. E daí nós conhecemos a palavra gnóstico, ou gnóstico, mas não se pronuncia o G. O gnóstico, que é aquele que conhece. Entende? Então, todo esse palavreado apenas para mostrar que existe uma mecânica subjetiva, porém de resultados reais, na expressão daquilo que eu internamente elaboro. E foi por isso que os discípulos perguntaram. Houve aquele momento de interrogação, talvez tenham se entreolhado, foi um destaque na conduta do Senhor Jesus Cristo, dormindo no barco, o barco fazendo água, estavam obedecendo ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo tinha pedido para ir para outro lado, e de repente, naquele baloiço do barco, por causa das ondas, eles ficaram com medo. Baldados foram todos os esforços e conhecimento dos discípulos, que talvez experimentados no aspecto da marinha. E aí acordaram o Senhor Jesus Cristo. Vamos lá acordar, não temos outro recurso, temos que apelar para o Senhor Jesus Cristo. Mas não sabiam, porque até então o conhecimento era um conhecimento empírico a respeito do Senhor Jesus Cristo. Até então eles não sabiam da enorme autoridade que Ele tinha em relação à natureza. E aí Jesus Cristo levanta, manda o vento calar-se e o mar aquietar-se. Se eu estivesse lá, eu também ficaria perplexo. Ficaria numa posição de interrogação. E acho que os discípulos se entreolharam. E se entreolharam, na verdade, porque saiu a pergunta: quem é este? Nós conhecemos Jesus Cristo das andanças, do ministério, das atividades, das curas, dos ensinamentos, inigualáveis até então. Não existiu, nem existe homem igual a Ele. E aí, quando Ele exerce a sua autoridade sobre a natureza, aí a pergunta saiu. E a pergunta veio à tona. Então, sabiam da existência de Jesus. Até então, não conheciam o interior e a autoridade espiritual de Jesus. Só depois desse fato, o quase naufrágio, é que passaram a conhecer o Jesus naquele momento, que exteriorizava do seu interior, isto é, uma autoridade que não era comum existir nas mais altas autoridades e os mais profundos sábios até então conhecidos. Por quê? Porque esta autoridade do Senhor vinha de Deus, porque Ele era Deus conosco, Ele era o Emanuel. Então quem cria na esperança e quem cria na pessoa do Senhor Jesus Cristo, começava em doses homeopáticas a assimilar a autoridade daquele homem. Resultado, temeram e obedeceram e seguiram-no doravante, com consciência, com amplitude de que Jesus não era meramente o filho de Maria e de José e que havia passado pela sinagoga, estudado, etc. Mas ele tinha uma outra relação vertical muito profunda. João diz, lá no capítulo 4, versículo 42, à guisa de alguns exemplos de pessoas que tiveram contato com o Senhor Jesus Cristo e ficaram estupefactos, ficaram admirados da pessoa dele. E diziam à mulher: já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Há uma outra
a um outro fato, a uma outra evidência de pessoas que tiveram contato com o Senhor Jesus Cristo e de resultado sobrenatural, desse processo cognitivo sobrenatural. O cego de nascença foi curado, cego de nascença, há alguns anos naquela condição. Era conhecido de muita gente pela sua condição de esmoleiro. Ele vai ter com o Senhor Jesus Cristo, é curado, estava andando normalmente, chamou a atenção das outras pessoas que o conheciam, e aí indagaram: quem é que te fez esta cura? Ele disse: só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. E aí passaram-se um pequeno período de tempo, houve novamente um encontro do agora ex-cego, e encontrou-se com o Senhor Jesus Cristo. O que ele fez? Adorou. Ele não adorou um homem comum, ele não adorou um professor, um mago, ele adorou o Salvador, o Filho de Deus. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu perguntei para mim mesmo: como tem sido a nossa experiência com Jesus? Quando vem uma tempestade e o nosso barco, que é a nossa vida, começa a se encher de água, que são as doenças. Vejam aqui as figuras de linguagem que eu estou usando. Falta de unidade familiar está enchendo o nosso barco, a nossa casa. E nós ficamos aflitos porque o aluguel está vencendo e o dinheiro não dá, não é o suficiente. Os filhos não estão indo bem na escola, no emprego, no namoro, e começa a fazer água no nosso barco, que se chama família, ou na nossa vida. Surgem algumas alterações de conduta e objetivos da família, por falta da unidade e da centralidade da família em torno do Senhor Jesus Cristo. Aí começa a faltar vontade de vir para os cultos e permanecer na comunhão com os santos. Parece que se torna coisa insuportável. Vejam o nível de água que enche o nosso barco, a nossa vida. A vontade de muitos é não vir mais para a igreja. Após esse turbilhão de fatos, sentimos que o nosso barco está afundando. E nós temos o conhecimento, temos o ensinamento de que é Jesus a quem nós vamos recorrer. Eu não posso tocar em Jesus Cristo, mas eu posso sentir a presença espiritual do Senhor Jesus na minha vida. Eu não sei quantos de vocês sentem como eu sinto, não sei quantos de vocês, como eu, conversa com Jesus. Quando a gente está em profunda comunhão, a gente conversa com o Senhor Jesus Cristo, porque a gente sabe o que é a fala de Jesus Cristo, a gente sabe qual é o conselho do Senhor Jesus Cristo, e a nossa consciência, embora sendo um fato abstrato, ela se traduz em fato real, porque a nossa conduta muda. O nosso culto é diferente, a nossa fidelidade é diferente. Fidelidade para com os meus familiares, fidelidade para com os meus superiores e meus patrões. Tudo muda. Como decorrência desse momento de autorreflexão, tem muitos que buscam auxílio de psicólogos. E aí então, através do processo de Jung e de Gestalt, que é a linguagem de vocês, a pessoa começa a enxergar-se dentro de si, mas é apenas uma informação científica. Aquela autoridade de mudança que só é acontecer sob o comando do Senhor Jesus Cristo, nós não temos. O que acontece? O que acontece? Pedir socorro.
Pedir socorro a quem? Aos meus irmãos da igreja? Mas eles também têm suas tempestades pessoais, familiares. Ou então ele vai responder: eu já pedi para a igreja, para o pastor, para os diáconos, mas não vejo resultado algum. Esse é o crente comodista. Esse é o crente dependente. Vocês conhecem essa história de dependente, né? O viciado fica dependente. E também existem alguns filhos meio preguiçosos que se tornam dependentes, já estão barbados e continuam dependentes dos pais, da mesada dos pais. Então, muitas vezes, nós ficamos dependentes das oportunidades ocasionais. Não é assim que nós vemos os ensinamentos bíblicos. Não transfiramos aos outros aquilo que nós mesmos podemos fazer e devemos fazer. O que a Bíblia nos ensina a respeito desta iniciativa, deste nosso relacionamento, desta busca para a solução dos problemas, deste reforço da presença de Deus, quando o nosso barco, que é a nossa vida, começa a diminuir o seu espaço por causa da água ou dos problemas que começam a surgir? Salmo capítulo 18, versículo 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Sim, clamei a meu Deus. Volto a dizer, nós temos que tomar uma posição pessoal de luta, de oração com Deus. Não é ficar na dependência da igreja e de outros irmãos. É claro que nós vamos fazer a nossa parte, mas também o guerreiro tem que estar no campo da batalha. Outra referência, lá em 1 Samuel capítulo 7, versículo 8. Após o resgate da arca das mãos dos filisteus, que se deram por vencidos, o povo de Israel reagiu da seguinte maneira, abro aspas, pelo que disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Há outra referência: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. O profeta Elias e a oração pelo seu povo. O profeta Elias orou 7 vezes pelo seu povo. Eu estava lendo um comentário ontem. 6 vezes Elias orou e pedia para Deus purificá-lo e tirar de dentro dele tudo quanto impedia a autoridade do pedido dele para Deus. E ele sabia que pedir as coisas para Deus, mas tendo dentro de si alguns campos, alguns pontos de comprometimento com a carne, com o mundo, não vai dar resposta. Deus não ia responder. Responde-me, Senhor, responde-me, para que o povo conheça que Tu és o Senhor Deus e que Tu fizeste voltar o seu coração. Essa foi a oração de Elias diante do altar, todo molhado, várias vezes molhado ali com um balde d'água, naquela luta que ele estava mantendo, naquela disputa para ver que só o Deus de Israel era o Deus vivo, enquanto o Deus dos pagãos não tinha poder nenhum. E aí o que aconteceu? Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a água que estava no regaço, o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Essa história, esse registro está lá em 1 Reis capítulo 18, versículos 20 a 39.
como conclusão. Como é que você conhece Jesus? Se lhe desse um papel e um pincel para desenhar Jesus, ou então se lhe desse um papel e uma caneta para você descrever, como é que você conhece Jesus? Quantos anos você tem? Não sei. Quantos anos? Não sei. Quanto tempo de vida cristã, de fé? Não sei, vocês sabem. Como é que você conhece Jesus? Não estou pedindo para descrever a altura física, não estou pedindo para descrever a expressão corpórea do Senhor Jesus Cristo, porque os discípulos ali no barco conheciam a Jesus Cristo, podiam descrever a cor dos seus cabelos, o comprimento dos seus cabelos, se tinha barba ou não, qual era a vestimenta dele, as alpargatas que ele usava. Isso é fácil. Mas depois daquele episódio da salvação das águas, do livramento, eles conheceram Jesus Cristo de uma outra maneira. Conheceram Jesus Cristo de dentro para fora. Como é que nós temos conhecido a Jesus? É um conhecimento, parece-me que subjetivo, mas é real. A gente ouve tantas pessoas fiéis, humildes, sinceras, que se esforçam para tirar as escamas que vêm diante dos nossos olhos, e a descrição da sua vida, do seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, traz emoção. Ontem eu chorei 2 vezes quando estava preparando essa mensagem, pensando exatamente em como eu podia descrever a pessoa do Senhor Jesus Cristo para alguém. Já lhe sobreveio alguma tempestade em sua vida? Qual foi a sua reação após conhecer Jesus? Sente seguro ou segura sobre o futuro da sua alma depois de conhecer a Jesus? Sabendo que Jesus tem poder para acalmar as tempestades da vida, como será e como é a sua crença, a sua fé? Astênica, fraca, é aquela fezinha de vir à igreja, de cantar. Aliás, vocês cantam muito bem, tocam maravilhosamente bem, inclusive. A atividade no reino de Deus através desta igreja. Como é que você tem visto o comprometimento desta igreja, o pastoreio, a dedicação, para que o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo seja um fato verídico, visual, sensível? Você está firme na esperança de viver com Jesus? Você tem certeza que vai para o céu? Pastor, sabe como é que é, né? Já falaram, perguntaram para alguém assim? E vem com essa resposta aí de anunciante da Praça Tiradentes. Você sabe quem é Jesus ou conhece a Jesus? Eu ouvi falar. É uma pessoa que nasceu de Maria, etc. Que pobreza. Para você não se esquecer, quando Jesus está no barco, quando Jesus está na sua vida, é Ele quem traça as diretrizes. Não estamos isentos do temporal. A gente tem essa falsa percepção, estou com Jesus Cristo, nada mais me perturba. Não. Mesmo com Jesus Cristo, nós estamos sujeitos a temporais. Este
barco com o Senhor Jesus Cristo, mesmo descansando, nunca se afundará, nunca. Ele tem a voz, é Jesus quem tem a voz de comando na nossa vida. E o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas faz coisas espantosas. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Permita que Jesus seja o seu comandante do seu barco, da sua vida, e você ficará impressionado com a maneira de Ele conduzir, vencer as tempestades e fazer-nos chegar bem seguros ao porto celestial. Mas é preciso ter ciência, fé e certeza de que Jesus está com você. Não um conhecimento intelectual, empírico. Não o conhecimento da lavadeira, que usa da água, mas não sabe a sua composição química de H2O. Ou então outras situações. Eu ouvi falar. Não, eu não ouvi falar. É Jesus quem tem falado comigo. É a Ele que eu sigo. Que Deus nos abençoe nesta reflexão. Certo? Eu às vezes fico meio chato. Velho fica com as manias chatas. E eu levo às vezes alguns puxões de orelha. Eu disse para Mariusa, eu vou lá para pregar minha última mensagem. Será? Coisas de velho? Será? Mas estejamos preparados. Confiemos. Jesus está no comando do nosso barco. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Cremos que não é a última mensagem. Amém, meus irmãos? Cremos assim. Vamos aplicar essa palavra. Fiquem em pé, vocês. Está muito bem exposta, muito bem ensinada. Meus irmãos, a experiência do conhecimento com o Senhor Jesus, ela é individual. Ou seja, você pode fazer muito pelas pessoas, pode orar por elas, interceder, falar de Jesus, mas a pessoa tem que ter a sua experiência. E a experiência com o Senhor Jesus, ela é tão marcante, que aconteça o que acontecer, você sabe, o Senhor está na minha vida, eu tenho certeza. A partir agora estarei com o Senhor eternamente. Se você tiver essa convicção, você tem uma experiência com o Senhor Jesus. Se você não tiver essa convicção de que você morrer agora, você não sabe para onde vai, ou tem dúvida, ou quem sabe, não, então você precisa de ter uma experiência com o Senhor Jesus. Quero orar agora em nome do Senhor Jesus, porque nós temos pessoas aqui pela internet. E que o Senhor abençoe aquele que está ouvindo, vai ouvir, e que todos que já têm essa experiência, esse conhecimento, possam ter atitude de adoração ao Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Eu digo da minha pessoa, sei, Senhor Jesus, conheço o Senhor, no meu respirar, no meu andar, no meu viver, por experiência pessoal, porque sou grato e sei que o Senhor perdoou os meus pecados. E assim, meu Senhor, se tem alguém agora nesse momento que precisa do perdão, e o Senhor é Deus perdoador, confesse o seu pecado, diga ao Senhor Jesus, perdoa-me, e escreve meu nome no livro da vida, e põe o Espírito de Deus que testifica que somos filhos do Deus Altíssimo,
nenhum outro pode fazer isso, somente o Senhor Jesus. E nós agradecemos-te por isso, Pai, em nome do Senhor. Amém e amém.